Isso é só a demonstração da bondade e misericórdia dele. Gostaria de ler com os irmãos Hebreus, capítulo 2. Vou ler do 1 ao 4. Hebreus 2, do 1 ao 4. Vou ler na NVT. Amém? Então diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Está alto, bem alto. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, todos nós. Se chegamos até aqui é porque o Senhor é misericordioso e nos trouxe. Então, fale conosco, abra o nosso entendimento, nos ajude na compreensão da Tua palavra. Somos limitados, carentes e necessitados de entendimento, mas o Senhor é um Deus poderoso e misericordioso. Então, nos ajude, abra os ouvidos, o entendimento da mente, para que a palavra fique em nossos corações e produza frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Meus irmãos, em Romanos, capítulo 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ora, se a fé vem através de ouvirmos, por que então temos tanta dificuldade em ouvir a voz de Deus? É uma pergunta. E, de verdade, nós, quando lemos aqui Hebreus capítulo 2, é um alerta e um ensinamento para que nós venhamos a estarmos atentos ao que Deus tem falado com nós. E Deus não fala com nós somente nesse momento. Quando nós voltamos em Hebreus capítulo 1, um pouco para trás, no início, Hebreus 1:1, o escritor, ele diz que... Deixa eu voltar aqui na NVT. Ele diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. No passado, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, né? Ele usou a vida dos profetas, como o próprio escritor dos Hebreus nos informou. E Ele continuou falando quando enviou o seu Filho amado Jesus. Se Ele, na história da humanidade, sempre tem falado conosco, sempre tem nos mostrado o quanto Ele é bom, misericordioso, o quanto Ele nos favorece, não porque somos merecedores, não porque somos dignos, não é isso, mas porque Ele é bom. E por que então nós temos tanta dificuldade em ouvir a voz do Senhor? Por quê? Porque nós temos dificuldade em obedecer, em estar com os ouvidos atentos àquilo que Ele tem falado conosco, constantemente, através da sua palavra, através de sermões, de louvores, através de conversas, de situações que muitas vezes nós nem percebemos, mas é ali Deus tratando com a gente. Quantas vezes eu já fui
isso eu aprendi, eu adquiri, de poder observar, às vezes, numa conversa com alguma pessoa, Deus sendo misericordioso e bondoso. Mas isso tem um porquê, por que nós não conseguimos dar ouvido à voz do Senhor. Tem um caminho que nos mostra por que não conseguimos dar a voz do Senhor, em ouvir a voz do Senhor. Quando a gente vai para Hebreus 2:4, Hebreus 2:4, só um adendo aqui, que ele não só com palavras, mas também com ações, ele vem sempre falando com nós, porque lá no 2:4 ele falou que o que nos faz, no 2:4, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Então, quer dizer, nós, além de ouvirmos a tua voz, nós também contemplamos os teus feitos, milagres, sinais, prodígios, coisas que acontecem em nosso meio, para edificar a nossa fé, para mostrar a grandeza e o poder de Deus. Então, quando nós não damos ouvido, quando nós não fazemos, não damos atenção à voz do Senhor, nós estamos sendo rebeldes, teimosos. Mas isso tem uma raiz, a dureza do nosso coração. É a dureza do nosso coração que nos impede de ouvir e obedecer à voz do Senhor. Sim, porque Ele sempre fala conosco. Mas por conta da dureza do nosso coração, nós deixamos de obedecer a sua voz. Em Hebreus 3, no verso 7, por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, o 8, não endureça o coração. É o grande perigo a um coração endurecido. Porque ele tampa os ouvidos, ele fecha os nossos olhos, ele fecha o nosso entendimento, ele nos impede de enxergar o quanto Deus é bom e misericordioso com nós. Que estamos fechados. Estamos ouvindo sermões, ministrações, exortações, palavras poderosas na nossa vida. Estamos lendo a Bíblia muitas vezes, frequentando cultos, e semanalmente, mas não avançamos. Somos os mesmos e ficamos ali estagnados. Porque não conseguimos avançar, porque o coração está fechado para a palavra de Deus. O coração está ali travado, não conseguimos avançar em nada. Então deixamos de ouvir a voz de Deus por conta de nossa desobediência. Deus está nos direcionando, nos ensinando, mostrando, é por aqui, esse é o caminho, mas nós fechamos e endurecemos no coração. Em Jeremias capítulo 7, Jeremias 7, 24. 7, 24, diz assim, Jeremias 7, 24. Pois é? Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração, perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Isso é um grande perigo em nossas vidas. Acharmos que o que eu sei, o que eu acho que é certo, e prosseguir desobedecendo a palavra do Senhor. Isso não faz nós avançarmos, pelo contrário, nós iríamos recuar. Por mais que situações estejam acontecendo a nosso favor, mas sem Cristo, sem Deus, é um retrocesso. Voltaremos. Porque quando conhecemos a Cristo, somos direcionados por Ele, nós avançamos, mesmo que as coisas não aconteçam da forma que nós queremos,
da maneira que nós queremos, mas Deus é poderoso e sábio para conduzir as coisas da forma que Ele quer, para que o propósito dele se cumpra, não o nosso. Então, quando nós não damos ouvido, não obedecemos a palavra do Senhor, é um retrocesso em nossas vidas, e nós não conseguimos avançar. Então, isso demonstra o quê? Deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de obedecê-lo, é uma tragédia em nossas vidas. É uma desaceleração em nossas vidas. Ficamos estagnados, por mais que pareça que estamos avançando, mas não estamos. Não estamos, irmão. É um retrocesso. É um retrocesso. E um texto que eu gostaria para a gente finalizar, de Isaías capítulo 30, do 1 ao 5, de um povo que, e isso está na Bíblia, é para nós também, que por conta de uma desobediência, colheu frutos amargos. Frutos amargos, irmãos. E toda vez que nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós iremos colher frutos amargos. Isso é para todos. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó, tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoã, e seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. É terrível. Serve para mim, serve para cada um de nós aqui. Ah, meu irmão, então estamos perdidos? De fato, se nós olharmos e dependemos de nós mesmos, nós estamos perdidos. Estamos falidos, somos falidos, mas há uma esperança. Sempre há uma esperança quando há vida. E nós temos Cristo. E vai lá para o 30:18. 30:18, para a gente finalizar. Já deu meu tempo aqui. 30:18. Isaías 30:18. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhe mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Mais um. 19. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá aos seus clamores. Embora o Senhor lhe tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos. E o último aí para finalizar. E seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. É Cristo. O caminho é Cristo. É Ele. Estará falando para nós, aqui é o caminho. Siga esse caminho que é Cristo. Mesmo que se volte para a direita e para a esquerda, mas terá uma voz falando aqui: esse é meu caminho, meu filho. Nós temos Jesus, meus irmãos. E é a promessa do Senhor em nossas vidas. Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor. Não feche teu coração para Ele. Porque Ele é bondoso com nós em tudo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Vamos colocar de pé.